E explodiu uma nova grande bomba dentro do Corinthians e desta vez podem ter certeza que é uma das piores que já aconteceram dentro do clube. Entendam o que realmente o Timão perdeu com a rescisão contratual do lateral direito Fagner e o Maicon é quem vai decidir se ele fica ou se vai embora do Corinthians. Galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o volante Maicon, que após o Corinthians ter aceito novamente dar 3 anos de contrato ao jogador, agora depende dele a permanência no timão. O Maicon está sem contrato com o Corinthians desde o dia 1º de janeiro de 2026, jogador que retornou para o timão em 2022 devido aos conflitos entre Rússia e Ucrânia. Todos os anos o Timão renovava o empréstimo dele. Ao final da temporada passada, o cenário mudou e as negociações foram voltadas para uma permanência de forma definitiva. Primeiramente, com negociações iniciadas com o Fabinho Soldado, que não é mais o executivo do Timão, agora é o Marcelo Paz. O Fabinho acabou fazendo um acordo verbal com o Shakhtar para a permanência do Maicon sem custos por 3 temporadas. Com a chegada do Marcelo Paz, ele mudou o cenário e fez uma nova proposta com 2 anos de contrato. O Shakhtar acabou não gostando dessa mudança. O Atlético Mineiro entrou na parada, fez a proposta que o Shakhtar quer de 3 anos, mas após algumas horas o novo executivo de futebol do Timão, por pedido do Dorival e tudo mais, voltou atrás e fez novamente a proposta de 3 anos para a equipe do Shakhtar Donetsk. E agora, o que precisa ser feito? Agora tudo está nas mãos do próprio Maicon, o jogador que vai decidir o futuro dele. Se ele continua no Corinthians, ele que é homem de confiança do Dorival Júnior, ou se de repente vai se transferir para o Atlético Mineiro. Acredita-se que nas próximas horas o jogador que ainda não treinou nessa temporada 2026 vai decidir, vai resolver o que vai fazer. A minha opinião quanto à situação do Maicon é a seguinte. Vamos lá, agora é o Maicon que vai decidir se ele se muda, vai para o Atlético Mineiro ou continua no Corinthians. Fato é que erros administrativos já acabaram acontecendo. Por exemplo, o Fabinho negociou com o Shakhtar já sabendo que iria embora do Corinthians. Fez um acordo verbal de 3 anos de contrato. Aí chega o Marcelo Paz, faz uma análise criteriosa do Maicon desde 2022, quando ele chegou, históricos de lesões e tudo. Não foi analisado o Maicon do Corinthians, do Dorival Júnior, e sim o Maicon de todos os anos desde quando ele retornou, e o Marcelo Paz achou melhor oferecer 2 anos de contrato. O Corinthians ofereceu, o Shakhtar não aceitou, aí o Corinthians teve que voltar atrás e agora estamos nessa questão. O Maicon que vai decidir. Há quem diga dentro do Corinthians que ele vai para o Atlético Mineiro. Capitão, ele aceitou ir para o Atlético. Se ele não tivesse aceito, o Atlético não teria feito a proposta ao Shakhtar. Então, até o momento que eu gravei esse vídeo, não tinha nada decidido. Eu, particularmente, volto a dizer a vocês, é um absurdo 3 anos de contrato para o Maicon. Gosto do Maicon, jogador que é cria do terrão, mas, sinceramente, se ele não ficar, o Corinthians tem outros jovens jogadores, por exemplo, o André Luiz, tem o Luiz Gustavo Bahia, jogadores que terão mais espaços com a saída dele. Não estou aqui torcendo para a saída do Maicon, só estou falando para vocês. Hoje existe um pessimismo dentro do Corinthians. Vamos aguardar as próximas horas e vamos realmente acompanhar o que vai acontecer. E agora vamos falar sobre o que o Corinthians realmente perdeu com a rescisão contratual do Fagner e que poucos acabaram percebendo. O Fagner deixou de ser jogador do Corinthians no início
de 2025, quando o Timão fechou um acordo com o Cruzeiro e o jogador foi para a equipe mineira por empréstimo. O contrato do Fagner com o Cruzeiro foi até o último dia do ano passado e desde o dia 1º de janeiro o Fagner oficialmente voltou a ser atleta do Corinthians. Ele não se reapresentou com os jogadores no dia 3 de janeiro porque vinha negociando uma rescisão e pelas informações que nós temos, um acordo já foi feito, o Corinthians vai economizar cerca de 8 milhões de reais, ainda terá que arcar com uma quantia milionária para o jogador, mas pelo jeito tudo está resolvido e o Fagner vai assinar um contrato em definitivo com a equipe do Cruzeiro. O Corinthians acabou perdendo algo que poucos perceberam. O que é? Henrique Lemos, o filho do Fagner, jovem meio-campista com muita qualidade, apenas 15 anos, estava na base do Corinthians absolutamente, que com a família indo para Belo Horizonte, ele acompanhou sua família. Estamos falando de um jogador que é muito promissor, o Henrique Lemos. Marca como poucos, ataca como poucos. Quando ele foi embora com a família para o Cruzeiro, fala-se que o Corinthians acabou ficando com uma porcentagem dele, entre 40% e 50%. Ao meu ponto de vista, nessa rescisão do Fagner, o Corinthians deveria ter brigado para ficar com uma porcentagem a mais do jovem jogador que, sinceramente, na minha visão, daqui a alguns anos o Cruzeiro vai faturar muito dinheiro com ele. A minha opinião quanto a essa questão do Henrique Lemos é a seguinte: para mim, o Corinthians acabou perdendo muito com a ida do jogador para o Cruzeiro. Capitão, ele teria que ter ficado? Absolutamente que não. O Henrique Lemos tem apenas 15 anos. Ele tem que acompanhar a mãe, o pai dele, o irmão dele, algo natural. O que eu falo para vocês que o Corinthians poderia ter tentado, não sabemos oficialmente a porcentagem que o Timão ficou do jogador, do jovem jogador. O Corinthians poderia ter brigado por uma porcentagem a mais, reivindicado, tentado alguma coisa. E o Corinthians simplesmente hoje, a imagem que querem passar é que o Corinthians está economizando 8 milhões de reais. O Corinthians não está economizando 8 milhões de reais. O Corinthians está gastando mais de 2 milhões para pagar um jogador que vai jogar no Cruzeiro, em um adversário, que vai jogar contra nós. Então não tem saldo positivo. Infelizmente, um Corinthians que está com a situação financeira tão complicada acaba ficando refém desse tipo de situação. Eu duvido se fosse ao contrário, se o Cruzeiro iria aceitar. O Fagner iria simplesmente treinar lá, nem que fosse separado, mas o Cruzeiro não ia facilitar as coisas. O Corinthians teve que facilitar. Então, para mim, o que o Corinthians realmente perdeu com essa rescisão do Fagner, Fagner já está com 36 anos, é realmente as questões envolvendo o Henrique Lemos. Pode ser que daqui a alguns anos ele não evolua nada e acabe não se transformando nesse jogador que eu acredito que ele vá. Pode ser que sim, mas as chances dele render muitos milhões podem ter certeza que são muito maiores. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre bomba. Explodiu outra grande bomba dentro do Corinthians e essa é uma das piores, é um dos maiores absurdos divulgados que acabou acontecendo dentro do Corinthians nos últimos anos. É algo inaceitável. Eu vou explicar tudo certinho para vocês. Conforme acompanhamos há alguns dias atrás, o Corinthians teve 50% da premiação pelo título do tetracampeonato da Copa do Brasil simplesmente bloqueado pela Caixa Econômica Federal. Era para o Timão ter recebido cerca de 70 milhões de reais da CBF e a Caixa acabou bloqueando algo na casa ali de 35 milhões, atrapalhando totalmente os planos da diretoria do Timão em relação às dívidas, transferban e tudo mais que estava pretendendo pagar com esse dinheiro. E isso aconteceu porque em 2022, quando a gestão do Ilho renegociou com a Caixa, acabou colocando isso em cláusula, simplesmente comprometendo essas receitas do Corinthians e fora outras coisas absurdas que foram colocadas nesse contrato, inclusive com o Parque São Jorge sendo usado como garantia. Vários absurdos que o Corinthians acabou se sujeitando. Absolutamente que muitas críticas acabaram surgindo em relação a esse acordo, e não é que as coisas só estão piorando.
quem poderia ter protegido o Corinthians disso, acabou não protegendo. Por quê? A ata da reunião do Conselho Deliberativo, que aconteceu em junho de 2022, acabou sendo divulgada. Na ocasião, a diretoria do presidente da época, do Duílio Monteiro Alves, apresentou a renegociação que fixou o débito em 611 milhões de reais, valor que corrigido ao longo de 19 anos deve totalizar 1,5 bilhão de reais, e simplesmente o acordo foi aprovado por aclamação, só que de forma simbólica, baseando-se simplesmente numa apresentação de slides, sem que os conselheiros presentes tivessem tido qualquer tipo de acesso ao contrato. É isso mesmo. Os conselheiros que tinham a missão de proteger o clube desse tipo de situação, eles aprovaram por aclamação através de uma apresentação de slides, sem qualquer tipo de acesso, sem ter visto o contrato. E o que acabou acontecendo? Tudo isso que estamos acompanhando agora, uma renegociação que simplesmente entrega ao Corinthians a Caixa Econômica Federal, e os conselheiros da época acabaram aprovando isso sem ao menos terem visto. A minha opinião quanto aos conselheiros terem aprovado a renegociação com a Caixa Econômica Federal feita em 2022 somente por uma apresentação de slides é a seguinte: que bomba, que absurdo. Essa é uma das maiores bombas que acabou explodindo dentro do Corinthians nos últimos anos, de vergonha, de absurdo, de incompetência. Estamos falando de conselheiros que aprovaram sem verem o contrato, mas espera aí, por que os conselheiros estão lá? Qual que é a função dos conselheiros? Fiscalizar, representarem os associados. Ninguém estava lá por obrigação. Quem estava lá foi porque se candidatou e foi eleito. Aliás, foram eleitos pelos associados do clube. Então, por quê? Para mim, isso é negligência. Para mim, negligenciaram. Capitão, foram todos conselheiros? Absolutamente que não. Alguns contestaram. Alguns perguntaram, cadê o contrato? Vamos ter que acreditar. Na apresentação, uma apresentação por PowerPoint, para vocês verem como que é a política, para vocês verem como, quando existem acordos políticos, nada se confere. Agora, se na época o Duílio estivesse, por exemplo, brigado, não estivesse atendendo às necessidades, a pedidos da maioria dos conselheiros, podem ter certeza que teriam exigido o contrato. Eu vou falar uma coisa para vocês, essa reunião durou pouco mais de 1 hora. Uma decisão dessas teria que ter levado dias para se resolver, 1 semana para se resolver detalhes por detalhes, mas não, negligenciaram. Vou falar uma coisa para vocês, chegamos a um ponto que não tem mais solução. Ou profissionaliza de uma vez por todas e acaba com esse modelo associativo, ou estamos caminhando muito rapidamente para uma intervenção judicial, que inclusive já foi pedido pelo promotor Cássio Conserino. Que bomba, que absurdo, uma das maiores dos últimos anos dentro do Corinthians. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, Maicon, o que vocês acham que ele vai decidir? E essa questão, Fagner e Henrique Lemos, o que vocês pensam em relação a isso? Essa grande bomba que explodiu dentro do clube, conselheiros aprovando o acordo com a Caixa sem terem tido o mínimo de acesso ao contrato. Vocês concordam comigo que é uma das maiores bombas que acabaram acontecendo nos últimos anos dentro do clube? Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!